importante ao vivo aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Deputado, boa noite, muito bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem. Deputado, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Eu e Caio Junqueira aqui na largada do papo. Deputado, vou começar essa entrevista com o que o senhor disse, então, publicou ali nas redes sociais. Por que defender a sanção do orçamento 2021 é uma piada nos termos em que estão colocados? Porque o Congresso Nacional, a Casa das Leis, propõe e pressiona o governo para sancionar algo ilegal. Porque você pode escrever, a gente escreve, o papel cabe tudo, fala dentro do teto de gasto, se aprova o orçamento. Foi tudo que não aconteceu. Aliás, esse PLN 2, ele acaba com a política de metas, do superávit primário, e acaba com o teto de gastos. Porque o PLN 2 joga para fora do teto e para fora, tira da meta primária do governo, essas despesas aí citadas pela Bárbara. Então, de forma nebulosa, o Congresso hoje, e me surpreendeu que partidos que defenderam, inclusive que comandaram o país no governo do presidente Michel Temer, terem aderido à votação dessa matéria sem nenhum grande debate. Hoje, na aprovação do PLN 2, desse PLN, nós, pela primeira vez, estamos dizendo à sociedade e voltamos e fazendo inveja, eu disse também no meu Twitter, ao tão criticado à época, Arno Agustin, pela sua criatividade orçamentária. O PLN 2 trata disso. E a sanção do orçamento, para quem conhece de orçamento, Caio, é muito simples. Eu vou ser muito objetivo. O orçamento desse ano, pelas despesas, pelo teto de gasto, é 1.485. As despesas correntes, aproximadamente 1.410. Sobra 1.485 menos 1.410, aproximadamente 75. O que dentro desses 75 para despesa discricionária já não dá a manutenção da máquina. Então está se mostrando, criando um monstro para se atender ao parlamento, mas ao mesmo tempo se criando uma criatividade para que o governo possa, no segundo momento, contingenciar esses recursos. Tanto que no artigo 62, parágrafo 2º, parágrafo 3º, a única parte boa desse PLN que foi votado hoje, abre a possibilidade do governo também contingenciar o RP9, as emendas do relator, que eram proibidas até ontem, serão proibidas até a sanção do PLN 2. Então, o governo, na verdade, faz um acordo político e, sabendo que não vai honrá-lo, ele abre a possibilidade de contingenciar não apenas o RP2, que são os recursos livres do governo, e mais o 9, que são os livres do Congresso Nacional do relator. Fora isso, colocar esses programas para fora do déficit primário, dizendo o seguinte: nós temos agora dois déficits no Brasil. O déficit que vai escrito, que vai no orçamento, e o déficit verdadeiro, que é um déficit maior. Uma pena que o parlamento, de maioria reformista e de maioria de centro-direita, por uma questão paroquial e individual, tenha aprovado hoje um PLN que vai gerar muita insegurança para o Brasil nos próximos meses. Nós vamos ver aí a taxa de juros subindo, nós vamos ver o câmbio desvalorizando ainda mais, nós vamos ver a economia andando para trás, diferente aí da China, que no primeiro trimestre está projetando crescimento no primeiro trimestre perto de 20%, e os temas que interessam ao Brasil parados. Caio, eu lembro que no início do ano o presidente da Câmara disse que até 15 de março a reforma administrativa estaria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Nem começou o debate. Então, nós não teremos, infelizmente, uma reforma administrativa aprovada no ano de 2020. Sim, deputado, Mona Lisa ainda falando com o senhor, não sei se o senhor está nos ouvindo bem, eu espero que sim, mas quando o senhor fala dessa condução individual, o senhor está se referindo ao presidente Arthur Lira? Não, estou dizendo do ponto individual, do interesse individual de cada partido, de cada parlamentar, apoiando a aprovação de um PLN que vai contra, bate de frente com o que a gente vem defendendo desde o governo do presidente Michel Temer.
a política do teto de gasto, a reforma trabalhista, no início do presidente Bolsonaro, por iniciativa quase que exclusiva do parlamento, a reforma da Previdência, o respeito às despesas, olhar as despesas com essa preocupação. E hoje, esses partidos, MDB, PSDB, DEM, os partidos que eu represento também, todos apoiando o PLN, que enfrenta, que destrói aquilo que nós construímos por demanda da sociedade. A sociedade não aceita mais um Estado que gaste tanto. E esse PLN hoje, e esse orçamento que será sancionado na quinta-feira, ele vai contra tudo que nós defendemos. Por que nós defendemos a reforma administrativa? Porque ela melhora a qualidade do gasto público. E todo mundo sabe que a sociedade não pagará mais impostos para financiar o Estado brasileiro. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Deputado, a sanção ou execução desse acordo, desse orçamento, da forma como ele está, ela ameaça de alguma maneira, ela infringe ali crime de responsabilidade, eventual crime de responsabilidade ao presidente da República? Ou inexigibilidade. É claro que com a possibilidade aberta no artigo 62, né, parágrafo 2º e 3º, que eu espero que tenha sido mantido, com a possibilidade de também contingenciar os recursos livres, né, a despesa discricionária do RP9, além do RP2, que ele já podia, inócuo que ele escreveu, você está dizendo que, sancionado o orçamento, há um caminho para explodir o teto, para desrespeitar o teto. E ele vai segurar isso na boca do caixa, porque ele vai poder contingenciar não apenas as despesas discricionárias do governo, mas a partir de agora também esses 16 bilhões que devem ser sancionados, pelo que eu estou lendo. Sim, os nossos analistas participam da entrevista também. Deputado Fernando Molica, sua pergunta, Molica. Deputado, boa noite. O presidente poderia ter simplesmente vetado aquelas emendas parlamentares, o que veio a mais em relação ao orçamento, mas o governo fez esse acordo. Isso revela uma fragilidade do governo no Congresso, um medo do governo de contrariar os parlamentares, deputados e senadores? Com certeza, mas ele com essa decisão ele fica mais frágil ainda. E não é bom no sistema democrático um governo muito frágil, porque ele vai depender exclusivamente do parlamento para reorganizar esse orçamento. E ao longo dos meses, nós vamos ver que esses 16 bilhões da emenda de relator não poderão ser executados. Porque se o governo executar os 16 bilhões, o governo vai ter que parar a máquina pública. Porque, como eu disse, você tem aproximadamente 80, 85 bilhões de despesas discricionárias para a manutenção da máquina, que já não cabem no orçamento normal, o orçamento 1.485, menos 1.410 das despesas correntes. Então, o governo vai contingenciar isso, ou o governo vai descumprir a Constituição e as leis brasileiras. Então, o que vai acontecer, do meu ponto de vista, é que, durante o ano, o governo vai ser pressionado e não vai ter outra saída. Ou ele vai contingenciar e manter o contingenciamento desses recursos, ou ele vai parar a máquina pública, né? E mais do que isso, né? Ele vai precisar recompor as suas despesas. Na hora que ele for recompor as suas despesas, naturalmente, ele vai ter que cortar. Só se, de fato, ele resolver parar definitivamente a máquina pública em muitas áreas, na área de educação, na área de saúde, nas Forças Armadas. As Forças Armadas talvez seja onde exista alguma gordura, mas não acredito que o presidente queira mexer com as Forças Armadas nesse momento. Deputado, agora a pergunta da Renata Agostini. Renata? Como vai, deputado? Boa noite. A gente tem, nesse debate, dois problemas que ficaram claros. O que se chamou de um excesso de emendas parlamentares e o segundo, a conta que não fechava, despesas obrigatórias subestimadas. No ano passado, quando o senhor era presidente, também houve um debate acalorado sobre o volume dessas emendas, que também ficou aí se mirando na ordem de 18 bilhões. E, nesse momento, a gente tem um acréscimo, que é a necessidade de manter programas de auxílio a empresas, porque a pandemia está aí. Na visão do senhor, o que mudou? O Congresso deveria reduzir o seu apetite por emendas, considerando o cenário atual? E como, então, a gente colocaria dentro do orçamento esses gastos que agora se propõe que fiquem fora do teto, porque eles parecem necessários nesse momento? Não, ninguém está discutindo que eles não são necessários. Agora, não deveria ser feito com um orçamento criativo. Você
mudando a meta, tinha que ser tudo de forma transparente. Eu disse, quando a PEC emergencial foi aprovada, leia o meu Twitter do dia 11 de março, eu digo, o primeiro-ministro Paulo Guedes vai errar novamente. 44 bi para o auxílio, para a suspensão do contrato de trabalho e para mais dinheiro para a saúde, não vai dar nesses 44 bilhões de reais. Agora, seria melhor que naquela PEC o governo tivesse resolvido aquilo que é para o enfrentamento da pandemia, né? Trouxe para um debate, né, por lei ordinária. Então, amanhã, o governo pode, por uma lei ordinária, por um PLN, fazer qualquer mudança na meta, tirar outro programa de dentro da meta do déficit primário, né, e abrir espaço para uma medida provisória de crédito por mais recursos fora do teto. É disso que eu estou dizendo. Eu não sou contra o enfrentamento da pandemia. Modéstia à parte, quem construiu as melhores saídas para o enfrentamento da pandemia foi a Câmara dos Deputados durante a minha presidência em 2020. Quem criou a PEC da guerra foi a presidência da Câmara, junto com todos os líderes, inclusive, à época, o líder Arthur Lira. Então, nós construímos a solução para gastar fora do teto, de forma emergencial. A saída que está se dando agora é uma saída que vai gerar insegurança e vai abrir uma janela para que, por lei ordinária, o governo possa fazer qualquer mudança e jogar para fora do teto de gastos qualquer despesa. E no ano passado, para não ser errado, no ano passado nós tínhamos espaço no orçamento, como teremos no próximo ano. No próximo ano, se a curva de inflação cair como está projetado no segundo semestre, vai abrir um espaço na ordem de 20 a 30 bilhões líquido, né, para se colocar despesas discricionárias. E o parlamento e o governo usem bem esses recursos e aloquem nas funções corretas. O que não é correto é você precisar colocar dinheiro para fora, né, fora do teto, para a suspensão do contrato de trabalho, 10 bilhões de reais, e gerar uma outra despesa de emenda parlamentar de 16. Você está criando, na verdade, uma dívida desnecessária para um setor que não é a prioridade nesse momento. Não pode o Ministério do Desenvolvimento Regional ter mais recursos que vai ter o Ministério da Saúde em despesa discricionária. É disso que nós estamos tratando. Então, num momento como esse, se o governo tem o espaço de 16 bilhões, que eu acho que não tem, deveria estar usando esse dinheiro para os projetos prioritários, dentro do teto. Agora, é óbvio que se esse espaço não existe, e eu acho que não existe, por isso que defendo o veto integral do RP9 nesse ano, então eu acho que sim, o governo deveria ter, na PEC emergencial, primeiro ter cortado despesas como nós alertamos no ano passado. Vocês lembram que eu dava coletiva toda semana? Sim. Tem que aprovar a PEC emergencial, tem que desindexar o orçamento, tem que cortar o abono, tem que cortar o seguro-defeso, tem que cortar os privilégios de servidores, também militares. Dava 50 bilhões de reais. Ninguém deu bola, estamos aí com um problema. Não se cortou nada na PEC emergencial e deixou de ser emergencial. Então, o que eu acho é que, em março, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes, o governo, ele representa o governo, errou. Lá atrás, disse que com 5 bilhões aniquilava o coronavírus. Agora, com 44 bilhões, no mínimo, vai gastar o dobro disso. E se fosse pela emenda constitucional, era mais transparente e mais nítido para a sociedade e para aqueles que investem no Brasil. Deputado, já estamos caminhando para o fim da entrevista e eu queria perguntar para o senhor como é que está a relação do senhor com o presidente da Câmara. Pelos tweets trocados aí entre vocês, a relação, claro, não está boa. Até quando Arthur Lira, numa das publicações, diz que o orçamento desse ano só não foi aprovado antes por causa das dificuldades que o senhor criou na sua gestão e também pelos compromissos políticos do senhor. O que o senhor acha desse tom adotado por Arthur Lira? Mona Lisa, eu digo para todo mundo que nós temos dois vírus hoje. O vírus do Covid e o vírus do bolsonarismo. Hoje, infelizmente, meu amigo Arthur Lira, contaminado pelo vírus do bolsonarismo, transfere para mim uma responsabilidade que é deles, né? Eles que travaram a aprovação do orçamento do ano passado, né? Eles que travaram a votação da PEC emergencial no ano passado, eles que travaram a votação da reforma tributária agora no final do ano passado, a reforma administrativa, continuam travando, prometeram aprovada na CCJ, mas eu tenho uma boa relação com o líder Arthur. Agora, Mona Lisa, eu tenho mais experiência, porque presidi a Câmara há mais tempo. Esses negócios de conversar com o mercado financeiro toda semana, eu tenho experiência, vim do mercado financeiro. Isso aí confunde a cabeça.
porque num dia está pressionado pela política de austeridade, chega em Brasília, está pressionado pelas demandas locais dos parlamentares, e aí tem que aprovar os 16 bi, mas tem que dizer que é dentro do teto, porque senão não vai ser mais recebido com bons almoços e bons jantares. Penso bem, você sabe que eu vim do mercado financeiro, trabalhei no Banco BMG e no Banco Icatu, mas ele está nessa transformação, uma boa relação com o mercado e não quer perder. E aí quer transferir para mim o erro que é dele. Ele pressionar para aprovar esse orçamento é um erro dele, como grande líder que a Câmara de Deputados tem, que ser sempre o presidente da Câmara. Gosto dele, acho que é um bom líder, preside de forma correta a Câmara, com alguns atrasos, como também tive na minha gestão, mas eu prefiro sempre responder com uma boa ironia, dizendo a ele que, né, só pode ser piada ele querer transferir, como os bolsonaristas tentaram transferir para mim toda a responsabilidade. Espero que esse vírus não contamine, porque além de contaminar narrativas falsas, né, contamina com falsas informações e com muitos erros que geraram a morte de milhares de brasileiros já nesse enfrentamento à pandemia.